Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, o nosso modelo e guia, possa, as suas palavras, a sua mansetude, a sua misericórdia, o seu amor, penetrar nos nossos corações, levar luz nos nossos sentimentos, para que nós possamos transformar os nossos vícios em virtudes, melhorar os nossos comportamentos, e paulatinamente saindo dos ciclos reencarnatórios de dor. Que a nossa pequena prece possa, unida a tantas outras que são feitas nesse planeta, envolver o nosso planeta de paz, amor e misericórdia. Gratidão por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite novamente. O nosso título é Sinais de Luz, mas não é a luz externa que ele vai estar falando. Esses sinais de luz é de uma luz que vem de dentro, que vai representar a nossa maturidade emocional e a nossa maturidade espiritual. É uma luz que requer muita perseverança da nossa parte para que ela possa se acender e depois se manter. Então, a palavra perseverança é de suma importância dentro desse processo, dessa luz que precisa vir de dentro. Mas o Emmanuel vai mostrar para a gente alguns sinais de luz que já está presente dentro de nós, ou que possa se fazer presente, pelo menos, vez por outra, na nossa vida. Porque a gente tem que valorizar todo o bem que a gente for capaz de desenvolver dentro de nós. Então, vamos ver lá alguns sinais dessa luz que o Emmanuel fala. Aceitar a existência, melhorando a nós mesmos. Cumprir a obrigação que o momento nos mostra. Receber agressões, desculpando sem queixas. Nunca desanimar na prática do bem. Eis alguns sinais da presença de Deus. Então, ele só colocou alguns pequenos sinais dessa presença divina dentro de nós. Aceitar não é algo passivo, como muitas pessoas acreditam, porque a palavra aceitar é verbo, ela requer ação. Então, aceitação, nesse sentido, é aquela pessoa que vai compreender a situação que ela está vivendo. Ela vai buscar, dentro daquele momento que ela está vivendo, que geralmente, se a gente está buscando aceitação, é algo que está acontecendo dentro de nós que não é fácil, é algo difícil, é algo desafiador. Pode ser algo até mesmo doloroso. Porque aceitar a paz, o amor, a tranquilidade, a alegria, a gente já está aceitando sempre. Isso aí a gente não precisa trabalhar. O que requer aceitação é aquilo que incomoda na nossa vida. Então, a aceitação é essa compreensão. Ela representa aquilo que, numa linguagem mais atual, a gente poderia dizer de um comportamento proativo, que é um comportamento de reflexão, meditação, de busca de solução, de busca de aprendizado, de busca de verdadeiramente buscar buscar solucionar aquilo que se apresenta ali diante de nós. É uma busca, é um esforço. E não só buscar solucionar, mas buscar também compreender, porque há coisas que nós não vamos ter exatamente naquele instante uma solução, mas a gente vai ter que aprender a conviver com aquela situação durante um determinado momento da nossa vida. Um momento que pode ser 1 hora, 2,
um dia, 2, uma semana, um mês, meses, anos, depende do quê, né? Depende do quê. Mas é procurar solucionar, adaptar-se, buscar o segundo passo, né? Que é o crescimento. Aquela situação, se ela está inserida ali na minha vida, é porque ela quer me promover, me ajudar a crescer. E esse crescimento específico aqui que Emmanuel está falando é o crescimento na vertical, é transformar ou transmutar o vício em virtude, transformar aquela situação que ainda representa vício e sombras dentro de mim, é transformá-las em virtude e luz. Ela representa a educação dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos ainda precisam ser educados. A gente, diante de uma situação, de uma situação ruim na nossa vida, de uma adversidade na nossa vida, a gente às vezes se deixa arrastar pelo pessimismo, ou às vezes a gente se deixa arrastar pelo ressentimento, pela mágoa, pela contrariedade, pela revolta. A gente ainda não consegue ter uma compreensão de que aquilo que se apresenta é para promover, para mudar a gente, para quebrar os paradigmas dentro de nós. Às vezes a gente é visitado por um problema muito grande, às vezes até na área da saúde, que é para a gente mudar uma série de comportamentos dentro da nossa vida. Parar, sentar para refletir que há coisas que não podem mais estar inseridas no nosso comportamento, que precisa ser mudado. Então, essa aceitação proativa, e não a reativa, né? Porque a pessoa reativa, ou ela se deixa arrastar pela solução, pela adversidade, pelo problema, ou ela se revolta, fica com raiva, ressentida, não aceita aquilo de jeito nenhum, né? Mas essa aceitação aqui, ela é proativa, é aquela que vai me levar a uma reflexão, um amadurecimento, um crescimento diante daquela adversidade que se apresenta ali. E aí, se a gente conseguir ter aceitação e crescer, a gente vai para o próximo passo, que é o que ele fala, cumprir com a obrigação, que é o dever. Hoje, a gente ainda falava na aula de ontem, que as pessoas querem todos os seus direitos na sociedade. Ah, mas eu tenho direito, mas eu quero, eu vou processar, eu vou contratar um advogado. Tá, tudo bem. Né? Mas a gente tem que compreender que, para a doutrina espírita, o dever ele se desdobra em 2 momentos que são inseparáveis, que são o direito e a obrigação. Então, para tudo na vida que eu quero ter direito, não se esqueça que tem as consequências do direito, e são as obrigações. Ou seja, tem efeitos esses direitos, tem consequência esses direitos que eu estou querendo para mim. Porque geralmente a gente só quer o bom da história, mas a gente não quer o lado que é difícil da história. A gente quer ter liberdade de expressão dentro da sociedade, e a gente, às vezes, confunde essa liberdade de expressão como, por exemplo, falta de educação na sociedade. Então, a gente, às vezes, é deselegante, mal educado, só que a gente não gosta de sofrer deselegância e nem sofrer a falta de educação do outro. Ora, mas se você é assim, como é que você não quer receber aquilo que você quer ofertar? Então, é isso aí que a gente precisa pensar. Né? A gente quer ter o direito, mas não quer ter obrigação, não quer ter as consequências daquilo ali. Aí é fácil viver assim, né? Aí é viver mimadamente, ser mimadinho, né? Então, o dever que entende a doutrina dos espíritos, ele se desdobra em 2 momentos que são inseparáveis, em duas virtudes inseparáveis, que é o direito à liberdade de escolha, mas a obrigação de responder por aquela liberdade de escolhas. Então, na doutrina dos espíritos é assim que funciona. Então,
É bem diferente daquilo que na sociedade a gente vê. E ele diz que na convivência, né, é claro que a gente vai ter diversas situações boas e desagradáveis. É das desagradáveis que a gente tem que falar. Por quê? Das boas a gente encara super bem para viver. Isso não precisa falar, né? Como é bom coisa boa na vida da gente, né? Então, muitas pessoas vão entrar na nossa vida que são desafiadoras e que nos provocam. São pessoas que nos provocam 24 horas. A gente, às vezes, convive na sociedade, na família, eu digo assim, sociedade no trabalho, algumas relações mais estreitas que a gente não tem como, né, se desvencilhar com facilidade, que é família e trabalho, né? É mais difícil. Família, então, não dá. Em que a gente vai encontrar diversas pessoas que ficam nos provocando o tempo todo, né? Futucando a gente, sempre procurando um defeito, algo dentro de nós desagradável para a pessoa poder trazer aquilo, né, à tona, falar. E aí a gente vai começar, a gente pode começar a se ressentir e magoar, mas conforme Emmanuel diz, é receber as agressões desculpando sem queixas. Isso é dureza. Isso é dureza. Requer uma dose de compreensão do outro muito grande. A gente não levar aquilo para o lado pessoal é muito difícil, né? Porque a gente ainda é muito egóico. Quanto mais a gente se ofende, mais egóico a gente é. Quanto menos a gente liga para aquilo, menos egóico a gente é. Porque quando a pessoa fala alguma coisa para a gente, até com violência, digamos, né? Com truculência, mas se ela fala alguma coisa a meu respeito, se não é verdade, deixa para lá. E se for verdade, o que a gente tem que fazer? Procurar mudar. Não precisa brigar com a pessoa, né? Se for verdade, obrigada aí, ó. Você falou uma coisa que eu detestei ouvir, mas foi bom porque eu preciso mudar isso aí que eu não estava vendo. E se for mentira, deixa para lá, não tem que discutir, né? Então, tudo isso vai requerer de nós o quê? Uma perseverança no bem muito grande. Isso são os sinais de luz. Quando a gente já está buscando isso, já é o sinal de luz. Isso foi dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, se eu estou me esforçando, isso já não é um sinal que está tendo luz dentro de mim? Opa, beleza. Então, eu estou no caminho, né? Mas vamos refletir isso mais um pouco de outra maneira. Vamos olhar para o cumprir com as obrigações, né? A gente já falou da obrigação, né, como um ato moral. Mas vamos falar da obrigação dentro de uma sociedade, da nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista? Como é que fica cumprir a obrigação dentro de uma sociedade capitalista? Por quê? Uma sociedade capitalista, o que ela visa? Ser produtivo, consumir muito, né? Acumular, competir. É interessante como essa sociedade capitalista incentiva a gente a comprar, não é? Comprar até o que a gente não precisa. Eu tinha uma conhecida que, quando verdadeiramente existia a loja de R$ 1,99, não sei se vocês lembram, um dia ela falou que ela ia comprar um negócio que eu já não me lembro mais, era uma coisinha lá. Aí ela falou assim, entrei na loja de 99, fui comprar um negocinho lá, só porque estava barato, eu comprei 20. Eu falei assim, mas você precisa disso? Não, mas estava barato, eu comprei. Eu pensei assim, gente, como é que alguém tem coragem de comprar um negócio que não precisa? Né? Isso para minha cabeça, isso para minha mente, eu não encontro assim uma lógica. Porque eu vou comprar, porque eu preciso. Né? Eu vou comprar porque estava baratinho, eu comprei uns 10, 20, 30. Eu não consigo compreender isso. Então a gente vê que dentro da nossa sociedade capitalista, todo mundo tem a mania de consumir. Aí a gente fala assim, mas o pobre de maré não faz isso. Faz sim, ele compra em 24 prestações, ele compra no cartão de crédito, depois ele reparcela aquilo ali, fica devendo até morrer, até negativar.
A gente vive dentro de uma sociedade que manda a gente consumir. Só que os nossos excessos de hoje vão representar no futuro a minha escassez. Vocês não concordam? Porque tudo aquilo que eu compro que eu não preciso significa também que, além de eu ter que futuramente passar por uma privação, significa que hoje o meu excesso representa a privação na mesa de alguém. Isso sem sombra de dúvida. Então, nós deveríamos consumir de conformidade com as necessidades reais, e não as fictícias que colocam na nossa cabeça que a gente precisa. E acumular para quê? Se a gente está de passagem aqui. Eu me recordo que quando a gente passou na pandemia, passou aquele período da pandemia, e quantas pessoas falaram assim, eu vou no supermercado, eu vou comprar coisa para um ano. Aí eu fiquei pensando, gente, mas tem outras pessoas que comem também, né? Nós não somos as únicas pessoas que sentimos fome. E competir, né? Uma sociedade em que o outro é meu inimigo em potencial, porque eu estou sempre competindo, então o outro não é meu irmão em potencial, ele é meu inimigo, porque eu tenho que competir com ele, eu tenho que ser esperta para ganhar muito dinheiro, para ter muito poder, para se manter, para poder produzir, produzo muito, para consumir muito, para acumular muito, e eu preciso ser competitivo. Isso é cristão, né? Então, uma sociedade moralizada, interiormente, né, a consciência, o que que ela fala? Eu devo agir com bondade, ser ético, cultivar o bem. Portanto, eu não vou comprar mais do que eu preciso, eu não vou acumular, porque eu estou aqui de passagem, e o outro, eu não vou competir porque o outro é meu irmão, eu vou cooperar com ele. E aí, como é que fica esse conflito? Né? E aí a gente vê dentro, eu estou só chamando atenção para isso, porque a gente vive dentro da nossa sociedade capitalista, nosso Brasil é capitalista. O conflito, quando o lucro entra em conflito com a ética. E aí existe a exploração da mão de obra barata. No Brasil tem serviço escravo? Quantos produtos a gente compra no supermercado que às vezes é fruto de produto escravo? Né? Só para chamar a atenção de que a gente, às vezes, é bom consultar a empresa que está vendendo muito barato, para a gente ver o que está acontecendo com um preço tão barato assim. O preço tem que estar na média. Roupa, né? Roupa, hein? A África tem montanhas de roupa, foram jogadas fora, porque ninguém quer, ninguém usa, ninguém precisa. Precisar precisa, mas virou lixo em algum lugar e foi parar lá e virou montanha. E na época que começaram com muito computador também. Lá tem montanhas de computador jogadas lá que ninguém usa, que ficou obsoleto, não é mais aquilo, barará. Aí você fica olhando e fala assim, puxa vida, como é que pode? Para que tanto? Mas... Esse acúmulo de lixo a gente produz também, você sabe por quê? Se a gente hoje é quase que obrigada, né? Os produtos que a gente compra, muitos produtos eletrônicos, eu não sei se vocês sabem, existe uma coisa chamada obsolescência programada. Então, mesmo que a gente queira reaproveitar muita coisa, a gente é obrigado a jogar fora e comprar outro. Mas por quê? Porque a gente vive dentro desse sistema. Então, eu compro e jogo fora. Só que eu não tenho como jogar fora do planeta. Daqui a pouco a gente está numa montanha de lixo, a gente está lá em cima, sentado, todo mundo amontoado no monte de lixo. Então é só para chamar roupa é difícil, né? Hein? Na questão de vestuário, por exemplo, você pode evitar, né? Pode. Acho que tudo que a gente pode, a gente deve, né? Pode, a gente deve. Assim, eu tenho o hábito assim, se eu compro uma camisa, eu dou uma camisa, se eu compro uma calça, eu dou uma calça. Então tem sempre a mesma coisa nos meus guarda-roupas. O Chico Xavier dizia, né? Para que eu preciso de tantos sapatos se eu tenho só 2 pés? Aí eu falei, ai, tem dó. Tem dó que a gente... Aí também já é um pouquinho de exagero, eu estou dizendo assim, mas a gente pode, né, controlar mais para não criar o excesso, né? Isso a gente eu gosto muito de andar a pé, eu falei, não aguento. Moro tem que trocar o sapato.
Pois é, mas aí você usa o bom senso, né? Por exemplo, eu conheci uma vez uma pessoa, fui na casa de uma pessoa, ela tinha um quarto com mais de 100 pares de sapatos. E eu olhei para aquilo e pensei assim, gente do céu, ela só tem 2 pés, na realidade. 10 eram suficientes para ela. E os outros 90, né? Então, é um dilema, né? Como agir moralmente num sistema que recompensa o oposto, que valoriza o que consome, o que compete, a produtividade e não a ética dentro de uma sociedade. É para a gente refletir, né? Isso aí que eu já falei muito, né? O capitalismo convida ao acúmulo, mas é melhor, né? A gente seguir a moral que diz assim, leva só o suficiente, porque o suficiente não vai te ferir nem vai ferir os outros, né? A gente deve pensar nisso, porque o pensamento cristão, ele lembra, o maior é o que serve, não o que domina. Onde estiver teu tesouro, aí está teu coração. Então, se os meus tesouros são um acúmulo, onde é que está meu coração? Com certeza não deve estar em Deus, né? É só para a gente pensar. Pensar não é muito bom, né? Mas é só para a gente pensar. Como podemos ver o perdão, né? Receber essas agressões, né, o futucar, né, o provocar a gente, né? O perdão é um ato de liberdade e de coragem. Olha só que interessante. É uma decisão ética, não apenas emocional. Isso é difícil a gente entender que é uma decisão ética, né? Porque enquanto eu não perdoo, eu estou remoendo, eu estou odiando, né? E, e aí eu tô me privando de uma felicidade. Então, assim, o que é ético? Alguém me fez mal? Não vai dar para dizer I love you. Vamos ser sinceros que não. Mas dá para a gente ser justo com a pessoa? Dá para ser, né? E se a gente começa a abrir espaço para ser justo, esse caminho de reconstruir as relações vão começar a surgir, né? De reconstruir uma relação com aquela outra pessoa. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar. Não dá para dizer I love you, mas dá para ser justo, dá para ser correto com a pessoa. Posso falar só uma coisinha? Pode, claro. Hoje eu recebi esse negócio aí na internet, olha, juro, eu chorei tanto, mas tanto. Na Geórgia, um rapaz matou um, um outro. Ó. A família do assassino reuniu todos os homens e foram na casa do assassinado, ajoelharam na rua para pedir perdão. Nossa. Nossa, olha. Isso aqui é atitude. Isso aqui é atitude. A família saiu para perdoar. Para orar, para pedir perdão a ele, né? O que nós te fizemos? E a família que perdeu o filho, o rapaz, saiu e aceitou o perdão, o pedido de perdão. Gente, eu falei assim, eu acho que sim, tem que ter muito amor. Esses já sabem o que é amor. Eu não sei se eu faria isso. Eu tenho uma amiga que o irmão foi assassinado e ela falou, e foi assassinado pelo melhor amigo. Ela disse, eu não perdoo. E é espírita. Ela falou, não perdoo. Eu fiquei, mas me tucutando, que eu falei, gente, hoje eu não consigo fazer mais nada. Deu vontade de andar de joelho dentro de casa para pedir perdão por tudo que eu já fiz. Falei, nossa, mas foi forte demais. Quando a gente fala assim, como você disse, que a sua amiga disse, eu não perdoo, é a gente retribuir o mal com o mal. Né? Então a gente está reclamando que o outro me fez mal, mas eu quero fazer mal para ele também, porque eu não quero mais amar ele. Isso é fazer mal a ele. Isso era o que Sócrates falava muito. Né? Então, é melhor sofrer a injustiça de cometê-la. Então, tá, já me feriu, tá, mas veja bem, eu só tenho amor para te dar. Você já me feriu, tá bom. Mas eu vou continuar te honrando, né? É a gente conseguir isso. Porque Gandhi, né, eu vou só pular aqui um pouquinho,
ele tem uma frase que ele diz: olho por olho e o mundo vai acabar cego, e é verdade, né? Não perdoar, como dizia Gandhi, o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características das pessoas fortes, que consegue ver além, consegue ver que o outro está enfermo. Não a enfermidade que é física e que se converte numa doença catalogada dentro da medicina, da área de saúde. Mas ele está doente da alma. Então, ele consegue isso. E Gandhi ainda fala, alguém tem que começar a romper o ciclo da vingança. E que a gente possa quebrar essa vingança. Alguém faz mal da gente, a gente começa a pensar mal, quer falar mal daquela pessoa. Então é hora da gente... alguém vai ter que dar o primeiro passo. Quem eu não sei, mas alguém vai ter. Né? Então que a gente possa tentar dar o primeiro passo. Ainda que capengando, pedindo a Deus socorro. Né? Eu vou pular aqui um pouquinho. Né? A prática do bem, a gente já falou muito, né? E Jesus, ele, até o último minuto dele, quando ele estava lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que faz. Quando a gente faz o mal é porque a gente não sabe mesmo. Se a gente soubesse no sentido de o saber estar envolvido o coração, a gente jamais feriria quem quer que fosse. Se a gente, isso é saber. Saber é quando o intelecto está unido ao coração. Porque saber, teoricamente, a gente sabe que tem que perdoar, mas por que a gente não perdoa? Porque o saber não está unido ao coração. Mas na teoria a gente sabe. Diz lá que tem que perdoar. Mas a gente tem que fazer isso com o coração. Então, como diz Emmanuel, eis alguns sinais da presença de Deus. Esses, tudo que a gente falou, são os sinais. E que sejamos nós os intermediários desses sinais da presença de Deus no mundo. Por exemplo, essa família, né, que foi lá, né, para pedir perdão. Isso é um sinal de Deus no mundo. É um sinal de que a luz de Deus já está em mim, está começando a resplandecer, e que possa eu ser o intermediário desses sinais da presença de Deus no mundo e em mim, porque quando eu sou capaz de ser esse intermediário, a luz também já está se fazendo em mim. Então, quando eu ajo no bem, é um sinal de luz em mim, e eu estou sendo o intermediário desse bem, desse amor de Deus no mundo. Então, é difícil isso? Claro, se fosse fácil, a gente não estava falando nisso, a gente estava falando de outro assunto. Né? Outra coisa que a gente estaria aqui conversando. Não essas coisas, né? Eu vou pular essa história e vou contar essa que eu gosto muito, muito. Que é para a gente entender quando esses sinais se fazem na gente. Dizem que um rabino reuniu seus alunos e perguntou assim: como é que sabemos o exato momento em que a noite acaba e o dia começa? E aí um respondeu assim: quando à distância somos capazes de distinguir uma ovelha de um cachorro, disse um menino. E o rabino não ficou contente com a resposta não, gente. Na verdade, disse o outro aluno, nós já sabemos quando a noite termina e o dia começa, quando à distância a gente consegue distinguir uma oliveira de uma figueira. O rabino também não ficou satisfeito com essa resposta. E eles então perguntaram, rabino, então qual é a resposta? E aí o rabino disse, quando um estrangeiro se aproxima e nós o confundimos com o nosso irmão. Este é o momento em que a noite acabou e o dia começa. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o divino Mestre, inunde os nossos sentimentos e que nós possamos colocar um pouco desses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, e ainda que for pouco, mas de pouco em pouco, nós construiremos grandes focos de luz no nosso mundo interior e também na vida daqueles que rodeiam a todos nós. E seremos os intermediários da presença divina aqui na Terra, que eu acho que é tudo isso que nós gostaríamos de ser. Era essa Obrigada, mensagem. Emília. Obrigada a vocês. Se alguém ainda quiser fazer alguma
alguma parte. Desculpe, acabei interrompendo tudo aí. Não, você interrompa sempre, isso é que é bom. Né? Vou mandar esse estudo para 2 pessoas que precisam tanto ouvir quanto eu ouvi hoje. Obrigada. Obrigada a vocês, tá? Muita paz e luz para todos vocês, tá? Beijo grande no coração. Obrigada, Nir. Tchau, tchau.